bem-vindo ao debate político e hoje vamos fazer uma análise exaustiva de temas que nortearam a semana. Não vamos descartar a questão da exoneração, portanto, de André Mangibiri e também de algumas, situações que acontecem no seio da Renamo. Hoje recebo o meu habitual painel, falo de Camilo da Silva, Augusto Pelembe e também Gilberto Schrinza, a quem agora saúde. Camilo, boa noite e bem-vindo ao programa. Muito boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite, pares. Boa noite, telespectadores. Como sempre, domingo sim, estamos aqui para debater assuntos que foram, digamos, de top ao longo da semana. É isto que a gente vai trazer as nossas análises, o nosso pensamento e esperamos que a gente atinja a expectativa do telespectador. Muito bem, Augusto Pelembe, boa noite, bem-vindo. Boa noite para si, Isaac, aos estimados telespectadores, ao Camilo da Silva e ao mais velho Schrinza, e estamos juntos para tentar trazer algo novo para o nosso país. Schrinza, bem-vindo, boa noite. Boa noite Moçambique, boa noite a todos os telespectadores, bem como aqueles que nos acompanham através das várias plataformas fixadas. Muito bem, a semana foi marcada, portanto, por uma notícia que tem que ver com a exoneração de André Mangibiri do cargo, portanto, de secretário-geral. E recebo aqui, tanto Gilberto Schrinza, que também é da Renamo, de forma exaustiva. Ele vai nos contar um pouco os contornos, portanto, o que terá acontecido para a retirada ou a saída de André Mangibiri como o segundo mais forte da Renamo. Começo contigo, Gilberto Schrinza. O que terá precipitado, neste caso, o afastamento de André Mangibiri? Há várias teorias, segundo as quais um dos motivos é porque ele apareceu na imprensa embriagado, e também outras narrativas têm que ver com a questão de uma tal bofetada que ele deu a um dos membros da Renamo, a uma mulher no seio da Renamo. Até aqui são teorias que Schrinza muito bem vai poder confirmar ou mesmo refutar. E também iremos falar, portanto, dos possíveis candidatos, que aqui circulam nomes também, uma das quais é a Ivone Soares, que até aqui tem sido um nome muito citado, que poderá cair nas graças de Ossuf Momad. Gilberto Schrinza, conta-nos um pouco o que empurrou André Mangibiri à queda. Muito obrigado, Isaac. Primeiro corrigir, eu não sou da Renamo, eu sou Renamo. Da Renamo é você que só anda a especular e ainda não se inscreveu. Não, é o que dizem, eu disse muito bem, é o que dizem. Eu estou a fazer eco àquilo que diz, àquilo que está a ser dito na esfera pública, nas redes sociais. E melhor que ninguém vai aqui poder refutar aquilo que dizem. Sim, é por isso que estou a dizer, eu não sou da Renamo, sou Renamo. Muito bem. E tenho a sorte de ser quadro sênior na Renamo. Primeiro dizer de que o que aconteceu é um ato ou procedimento normalíssimo em qualquer organização que haja cumprimento dos estatutos desse órgão ou dessa organização. Neste caso, nós temos os estatutos do partido que exibo aqui, não é? E que na sua linha I do artigo 24 está honra o presidente poder exonerar e nomear qualquer que seja quadro nacional. E neste caso ele cumpriu com isso e esperamos que em sede do Conselho Nacional, quando for apresentar um outro a ser designado, porque ele depois de exonerar, só pode designar e o Conselho Nacional vai ratificar. Então, isto para dizer de que esses nomes que propalam aí não confirmo, porque não consigo entrar dentro do íntimo ou do coração do presidente Ossuf Momad para saber a quem vai-lhe na alma ou vai no instinto de que deve ser designado. Mas porque esses nomes, portanto, não podem fazer face a este... Todos
todos eles têm. O que eu estou a refutar é que pessoas lançam esses nomes, não sei como é que conseguiram entrar no íntimo. Eu trabalho diretamente com o presidente Yusuf, mas ainda não conheço quem será designado para que em sede do Conselho Nacional seja ratificado o secretário-geral. O que portanto, precipitou a queda, de fato, de André Mangibiri? É o que o povo lá quer saber? Não, eu não vi o povo a preocupar-se, eu vi assim. Então, presidente, que eu, Gilberto Chirenza, gostava até de saber, porque estaria a explicar a todos aqueles que expõem essa questão. Todos têm o background para ser secretário-geral. É claro que nessas coisas o que reina primeiro é o perfil. Existe um perfil que é exposto e todos eles que forem a ser designados ou a ser designados devem ter em si de que respondem ao perfil. Mas tenho a dizer de que todos têm background para ser secretário-geral. Muito bem. Augusto Felipe, fala-se da dissonância, ou seja, a ausência de harmonia no seio da Renamo. Como é que olha para essa questão, primeiro da exoneração de André Mangibiri? Até aqui não há nenhuma explicação, até que essa decisão poderia ter sido tomada, portanto, no Conselho Nacional. Acha que foi uma decisão forçada por parte do presidente Yusuf Mahamat? Bem, primeiro tem um ponto prévio, não é? E eu queria convidar a FTV para que pudesse fazer uma reportagem exaustiva sobre a taxa de lixo, porque a maioria dos moçambicanos, em vários municípios, pagam taxa de lixo, mas ninguém recolhe o lixo. Isso acredito eu, que é uma ofensa, é um crime que está a ser cometido pelos nossos governantes, porque quando há um serviço que é pago e não tem retorno, é crime. E quem é de direito deve investigar isso. Vários municípios cobram taxa de lixo, mas ninguém vai lá. Eu, por acaso, tive a sorte de reclamar e o carro tem passado todas as terças-feiras ali no meu bairro, mas tive que reclamar aqui no vosso programa. Agora, e aqueles que não têm esta oportunidade de reclamar e serem ouvidos? Há que responsabilizar quem é de direito. Assistimos a semana já a entidade reguladora a penalizar a do Gongo. Agora, não existe outra entidade para penalizar os municípios que cobram taxa de lixo e não há serviços prestados para a população. Agora, temos que fazer alguma coisa. Por isso eu desafio a CISAC, ao canal, para que possam fazer um trabalho exaustivo para defender o povo. O povo precisa de alguém para poder lhes defender, porque não podemos continuar a pagar serviços e não termos a prestação desses serviços. Agora, olhar para aquilo que está a acontecer na Renamo, a minha maior preocupação é a sociedade. Isaac e amigos telespectadores, o que o povo quer neste momento é ser livre dos 47 anos de sofrimento que a Frelimo está a impor aos moçambicanos. E a sociedade olha os partidos da oposição como a boia de salvação. Por isso que me preocupa e espero que a Renamo, o MDM e os outros partidos da oposição possam se unir e pensarem naquilo que está a acontecer ao povo, para não cometerem erros que possam, como posso dizer, defraudar as expectativas dos moçambicanos. Agora, a retirada do André Mangibiri cabe ao presidente, segundo os estatutos, ele tem legitimidade para isso. Agora, há um porém. Há um porém que me deixa preocupado. É o presidente da Renamo retirar o André Mangibiri e deixa uma vacatura
por 2 semanas, 3 semanas, talvez por um mês. Isso é que me deixa preocupado, porque na minha opinião, tendo ele tomado a decisão que lhe cabe, devia imediatamente nomear um novo secretário-geral. Por quê? Porque, olhando o calendário eleitoral, os desafios que se seguem, temos eleições 23, temos eleições 24, e a máquina tem que estar a funcionar. Agora, o que está a acontecer é esta vacatura que estamos a ter, e não temos, a RENAM não tem secretário-geral. Volto a reiterar, preocupa não só a RENAM, mas preocupa a sociedade, que espera ver na oposição uma boia da salvação. Agora, os nomes que aparecem, não sei qual é a estratégia da RENAM. Quem deve ter é o mais velho Xinza e o presidente da RENAM, mas eu penso que era a altura de pensar nos mais novos, mais jovens, também para fazer o equilíbrio. Já temos um presidente do Norte, temos que ter ou um secretário-geral do Centro, ou talvez até do Sul do país, porque, olhando o histórico da RENAM, não temos um secretário-geral que já foi do Sul, também para ter um equilíbrio. Porque o que é política? Política é jogo de estratégias para ganhar o eleitorado. Já temos um eleitorado aparentemente ganho do Norte, do Centro, e também precisa de alguém do Sul. Talvez seria uma estratégia politicamente correta, não sei qual é a visão da própria RENAM. Temos ali, eu acho, os nomes que são avançados, o Mohamed Yassine, o Venâncio Mondlane, são jovens que, na minha opinião, podem trazer uma nova dinâmica em qualquer organização. Mas não sou da RENAM, sou do MDM, estou a tentar trazer essa visão na linha política, na visão política do que uma organização pode ter, mas no final de tudo é dizer que a oposição não pode cometer gafes, porque o povo vê na oposição neste momento com uma boia de salvação neste momento em Moçambique. Obrigado. A Xinza pediu para mais vou... Sim, mas eu me esqueci também, porque da maneira como se dirigiu a mim, não podia lhe deixar escapar. Mas, se me permitires, eu tenho 2 pontos prévios, bem curtinhos. Mas antes, depois do comentário do Camilo. Eu não sei, eu sei de que ele sempre teve prioridade aqui, por favor. Não, é por uma questão de não monopolizarmos a conversa. Sim. Depois terá a chance. Camilo, ele coloca a mesma questão, como é que reage a esta ausência do segundo mais forte da RENAM, o Sr. André Mangibir, também dos nomes sonantes que circulam na esfera pública, principalmente nas redes sociais. Muito obrigado, Isaac. Primeiro, se calhar ponto prévio, era enaltecer e congratular como correram nas conferências provinciais da Frelimo, onde foram eleitos os primeiros secretários e todos os comitês provinciais, foi de uma forma ordeira e com uma palavra de ordem, que é a coesão. Correu tudo bem e também terminou na semana, durante a semana que está a terminar, o Comitê Central, onde traçamos todas as diretrizes políticas e também objetivos para o Congresso, para o 12º Congresso. Correu também de forma ordeira e sempre com os membros do Partido Frelimo todos unidos, coesos, todos com a mesma pretensão, e que o Congresso corra às mil maravilhas, que está previsto para a próxima semana. Agora, indo àquilo que é o tema de fundo, primeiro tema de fundo, eu até pensei que o Pelé fosse membro da RENAM, da forma como estava aqui a coisa. Fiquei confundido aqui que o Pelé é novo membro da RENAM, mas ok. Depois ele se recompôs. É assim, Camilo, eu sou da oposição, mesmo o MDM ganhando eleições, eu não vou querer que a Frelimo acabe.
Eu vou querer que a Frelimo continue para sentir e aprender com o MDM a boa governação. Eu não auguro, não rezo, não oro para o fim da Frelimo. Eu quero que a Frelimo saia do poder para que o MDM governe esse país. E que a Frelimo continue viva, existente, para aprender com o MDM. Também, eu vamos parar com essa campanha tua, com essa tua campanha. Todos os dias vejo com campanha. Não, eu não quero que a Renamo acabe. Mas falando da questão da queda do secretário-geral da Renamo, eu acho que, pronto, eu não queria entrar para os conflitos internos ou para aquilo que são as diretrizes que a Renamo almeja ou está a prever para o futuro. Uma coisa que eu vi é que o presidente Oussouf Mahamadou, independentemente daquilo que ele acha que foram as razões para tirar o secretário-geral, ele mostrou ao povo moçambicano e a quem quer que seja que não tem uma alternativa. Porque um secretário-geral é uma peça preponderante do partido e estamos há uma semana, um pouquinho mais, sem secretário-geral na Renamo. Isso mostra que, efetivamente, a Renamo pode vir dizer que deve ter um leque de proponentes para ocupar o lugar, mas ele, ao exonerar, a tomar esta medida, já devia ter, pelo menos, uma alternativa, ou duas. Não sei como é que funciona a eleição ou a indicação do secretário-geral, não conheço os estatutos da Renamo, mas olhando para aquilo que eu sei que como funciona uma organização, não pode ficar este tempo todo sem ter um secretário-geral. Neste momento acho que ele é o presidente e secretário-geral ao mesmo tempo, e está a passar tempo, não está a dizer quem é que vai ocupar o lugar. Isso é grave. É muito grave para um partido da dimensão da Renamo. Talvez o Chirinza depois possa nos explicar como é que isto funciona. E eu, mesmo não conhecendo os estatutos da Renamo, eu conhecendo os estatutos, aquilo que é do meu partido, eu até achava que o procedimento, como foi o afastamento do secretário-geral, não foi dos melhores. Então, eu acho que, mesmo não sendo dos melhores, o presidente da Renamo devia ter feito um exercício muito grande para não criar este vazio no meio do partido. E fazendo isso, a gente começa a especular muita coisa, não é? Mas vamos esperar. Esperamos que todos os membros, o braço direito do presidente Oussouf, que milita conosco aqui todas as semanas, diz que o Oussouf Mahamadou ainda não transpirou qualquer nome. Eu acho que não é verdade, porque uma organização da dimensão da Renamo, pelo menos, já deve estar a discutir nomes. Não é possível ele não saber que está-se a discutir nomes. Pode não vir ao público, mas internamente já devem estar a discutir nomes. E quando o Chirinza diz que não percebe porque que o Isaac está a levantar um nome, se nem ele próprio, que acorda e dorme com o presidente da Renamo, não conhece nenhum nome. É um pouco suspeito este pronunciamento do Chirinza. Nós não queremos que ele diga aqui quais são os nomes que estão na ribalta, mas também não precisa vir com esse discurso para nos pentear a careca, não é? Ele tem que, efetivamente, dizer o que está a acontecer. O pessoal, os membros da Renamo que assistem ao programa querem saber, e a função dele é esta. Não somos nós que temos que estar aqui a forçar que ele diga, mas ele deve alguma satisfação aos membros da Renamo e devia estar aqui a dizer, não trazer um papel para dizer como é que cai, não queremos isso, Xerife. O papel que tu devias ter trazido é o papel do mercado do peixe, e até hoje, a segunda semana, não estás a trazer. Estás a trazer um papel para dizer como é que um secretário-geral deve cair. Eu acho que em qualquer organização da dimensão da Renamo existe como é que se chama? O Conselho Nacional, né? Eu acho que o Conselho Nacional é que tinha que homologar ou indicar e votar-se, etc, etc. Mas pronto, quem sou eu para falar da casa alheia, né? O meu pensamento é este, é que a Renamo deve alguma satisfação aos seus eleitores.
Muito bem, obrigado. Shirinza levantou o braço, tenha bondade. Obrigado, mas sinceramente obrigado. Queira, por favor, permitir que eu apresente os pontos prévios que eu trazia. Só que por causa dessa pressão, que logo começaste com ela, fez-me esquecer. Primeiro quero saudar, como ponto prévio, saudar este périplo que Sua Excelência Presidente General Yusuf Mahamat está fazendo e que encontra-se já há dias na província da Zambésia. Está a ser um sucesso tremendo, mas sucesso tremendo mesmo. E o segundo meu ponto prévio tem a ver com o grito de pedido de socorro efetuado pela direção do Hospital José Macamo, em que Sua Excelência Presidente General Yusuf Mahamat projetou, concedeu uma resposta super positiva, oferecendo produtos da primeira necessidade para aquela unidade hospitalar que os doentes estão a sofrer de fome, vinham sofrendo de fome há dias, e que o presidente decidiu, na última quinta-feira, conceder este apoio. E dizer foi muito bom, e foi demonstração de um certo nível de humanidade que ele transporta. Agora, o que o meu colega amigo Camilo Silva está expondo, nós temos órgãos e todos eles são funcionais. Daí que nem ele o próprio presidente, pode dizer que o novo secretário-geral será o Augusto Pelemba ou o Camilo Silva. Porque o secretário-geral, para ser secretário-geral, tem que passar pela ratificação do Conselho Nacional. Ele só designa, vai designar e vai ser ratificado junto do Conselho Nacional. E graças a Deus não vai ser extraordinário, porque os estatutos do partido Renamo são muito bem claros de que o Conselho Nacional reúne 2 vezes por ano. E uma vez já foi em janeiro, é isso, né? Que isso aconteceu, e este semestre vai acontecer daqui a pouco. Enquanto isso não acontecer, o presidente do partido vai acumular as funções também de secretário-geral. Shirinza, fala-se de dissonância, fragilidade, desordem no seio da Renamo. O que tem a dizer sobre essas É tudo mentira. Eu estive num outro programa em que apareceu um outro cidadão que não é da Renamo, e eu pedi para saber quais são essas dissonâncias que nós nunca tivemos oportunidade de viver ou ver. Porque quando se diz dissonância é quando há incumprimento de qualquer que seja instrução ou ordem do presidente. E isso nunca tivemos conhecimento. A não ser que tenhas, porque para levantar esse assunto é porque já investigou, pode nos fazer. Então, na sua opinião, a Renamo está saudável? Está. À nossa medida, nós estamos saudáveis. Sabe, não é possível. Qual é o banco que não tem, passa a publicar, qual é o banco que não tem conta? É possível ir a um banco onde que não tens conta para ir pedir saldo. É possível isso. Então, isto para dizer de que a Renamo, nos nossos olhos, nós que somos membros, nós, a Renamo está saudável. Se não estiver saudável, o presidente Yusuf Mahamat não teria o resultado que está tendo, eu espero. Muito bem, obrigado, Shirinza. Vamos olhar para um outro assunto que também marcou a semana, sobre o abandono dos doadores à Agência de Desenvolvimento Integrado. Camilo, começo contigo. Há aqui uma notícia segundo a qual os doadores do ADIN deixaram de financiar este projeto que foi lançado em 2020, portanto, no norte do país, tinha um déficit orçamental de 95%. E de lá para cá,
este projeto continua com dificuldades para mobilizar mais financiamentos e há informação segundo as quais os doadores abandonaram, neste caso, a agência. A ser verdade, na sua opinião, Camilo, o que terá falhado? Eu agora estou a dar razão ao Chirinza, da forma como vocês abordam os temas. Abandonar. Você vai abandonar uma coisa que tem contratos assinados e tudo. É assim mesmo que vocês, como... É difícil perceber isto. Eu acho que a questão eu não vou usar a questão de abandonar. Eu vou usar, se calhar, a questão de... vamos usar o termo que não há condições ou há incompatibilidade. Ora, vejamos. Se nós formos a perceber quem são esses doadores, coisa que vocês não procuraram ou não dizem. Quem são os doadores? Sabes dizer? Quem são esses doadores que tu dizes que abandonaram? Consegues me dizer quem são? São doadores internacionais. Sim, de onde? Da Europa, América? São de onde? Exato, Camilo, responda a minha Eu quero perceber questão. para poder contextualizar. Eu quero perceber se estamos juntos. Não, aqui quem faz para poder questão sou eu. contextualizar. Então responda estás à questão. Estás a fugir. Não Então é eu vou fazer no geral para poder enquadrar. A Europa, se tu olhares para a Europa neste momento, por causa daquilo que está a acontecer, de todos os acontecimentos a nível mundial, nós percebemos que a Europa está de rastros. Vamos olhar para a Alemanha, que é o potencial, é o motor da Europa, também saiu de muitos contextos de financiamento. Nem eles próprios estão a se aguentar em termos orçamentais. Então, para dizer que se os doadores que tu estás a falar, que abandonaram, são europeus, têm motivos, porque nem eles próprios conseguem se gerir. Agora, se os doadores são americanos, também vamos olhar as recessões todas que estão a acontecer na América. Acontece que a América também cortou muito o orçamento para o mundo. Se os doadores, ou o doador é chinês, também o mesmo exercício. A China não consegue exportar muita coisa que eles têm como reservas, porque todos que compram estão com problemas financeiros. Então, isso era para te contextualizar. Por isso é que eu te fiz aquela pergunta. Quem são os doadores? Para nós podermos falar com certeza. E a questão não é abandono. A questão é que não existe condições para financiar. O governo, neste momento, é que tem que olhar para esta agência de desenvolvimento, porque foi o governo que criou esta agência de desenvolvimento, para poder criar condições mínimas de eles poderem desenvolver as suas ações pelo qual foi criada essa agência. Então, o que eu queria era cortar ou tentar mostrar ao Isaac que nós não podemos falar no abstrato. Nós temos que contextualizar. Então, esta questão de não haver financiamento para a Agência de Desenvolvimento do Norte é mesmo por causa da recessão e a nível mundial. Então, na sua opinião, é uma questão da conjuntura econômica? Primeiro tivemos a Covid, geriu-se a questão da Covid durante um período de 2-3 anos, sai-se da Covid, entrou a questão da guerra Ucrânia-Rússia, que criou este embaraço todo a nível nacional. Muito bem, obrigado, Camilo da Silva. Falando como é que também alinha-se ao pensamento do Camilo, em que diz que o que está por detrás deste abandono, eu vou usar esse termo, tem que ver com a questão da conjuntura econômica internacional. Está a fugir com a seringa no bumbum. É uma maneira de fugir e tentar trazer desculpas de mau pagador. Os doadores não estão a financiar porque perceberam que esse projeto é um projeto falido. Pá. E sabem que o governo é sério. Criaram esse projeto apenas para acomodar as suas pessoas. Projeto para resolver os problemas do povo, aquilo não é. Por isso que não é falta de financiamento, porque se formos nessa linha, os 300 milhões de dólares que o FMI doou ao governo de Moçambique, então, não iam dar, porque esse dinheiro também vem das Europas.
os financiamentos que os doadores voltaram a dar ao orçamento do Estado também vêm das Europas. Agora, dizer que é porque há problemas a nível mundial, por isso que não tem dinheiro o ADIN, não é verdade. O ADIN é um programa que foi concebido apenas para acomodar pessoas de comer dinheiro, porque já passam 2, 3, 4 anos que a ADIN existe. Mas o que é que trouxe de novo? Quais são as soluções que trouxeram para o povo de Cabo Delgado? E nós sabemos e temos a convicção de que Cabo Delgado está assim por causa das assimetrias regionais, da exclusão social. Esta semana que está a terminar hoje, um dos comandantes da defesa chegou a dizer que além dos problemas normais de luta homem a homem em Cabo Delgado, uma das soluções que tem que haver ali é retirar aquele povo da pobreza, porque a exclusão social, a pobreza, ainda que possamos vencer o inimigo na base da luta armada, mas se não houver um desenvolvimento socioeconômico em Cabo Delgado, os problemas vão continuar, e é pura verdade. Então, o projeto ADIN em si é bom, mas quem vai materializar isso? O governo da Frelimo? Não houve, vamos falar depois dos PROAGs, dos 7 milhões, das jatrofas, de outros projetos que foram criados apenas para roubar dinheiro. É igual a Ematum, é igual como é que é Ematum, qual é o outro? Os 3 projetos foram criados que na ótica são bons, mas a sua intenção era abocanhar os dinheiros e desgraçar o povo moçambicano. É o que está a acontecer. Então, não vem aqui o Camilo, ou não vem aqui a Frelimo, dizer que o culpado são os europeus, os americanos, os chineses. O culpado somos nós, é o governo da Frelimo que não é sério. A Frelimo não é séria. A Frelimo não é séria. E há uma coisa que temos que levar em conta. Esses projetos, ao ir buscar o dinheiro, é endividar-nos mais. É endividar o país. Isaac, amigos telespectadores, o tal dinheiro que vão buscar é para nós pagarmos no final das contas. E o que vai acontecer é que eles vão levar o dinheiro e vão se dividir. E tenha certeza, Isaac, absoluta que estou a te dar. A União Europeia, os americanos, China, não deram dinheiro porque viram que foi feito com o dinheiro da Covid-19. Onde é que foi parar o dinheiro da Covid-19? Foi parar nos bolsos dos camaradas. O Tribunal Administrativo, o Gabinete de Combate à Corrupção veio declarar que houve desvio de aplicação. Só não tem coragem de mandar prender as pessoas que são eles mesmos. Obrigado, Shirinza. O que terá falhado? Aqui levanta-se a questão da falta de confiança dos doadores, razão pela qual cortaram este financiamento. Na sua opinião, o que terá falhado? O que terá falhado é que não conseguiram obter o dinheiro. Essa aqui é a falha. Sem querer me desassociar da intervenção havida pelo colega Camilo e pelo colega Pelé, Augusto. Mas a verdadeira causa é que eles, de tudo que andam a ouvir sobre este governo da Frelimo e esse sistema, eles acharam melhor pararem. Está a ver, né? Pararem. Porque sabem de que, ao final de contas, o dinheiro a ser alocado para Moçambique só vai servir para encher o bolso de alguma nomenclatura do sistema. Achas que sobre esta coisa de julgamento, eles não estão a acompanhar? Estão a acompanhar qual é o desenvolvimento, porque as más políticas sociais traçadas são elas que fazem com que o exterior, quando falo exterior desses parceiros, terem inércia no financiamento de muitos projetos. É claro que, como disse, a Covid também deu a sua mão à palmatória. Mas a grande causa são das políticas sociais falhadas. Não há justiça social em Moçambique. Não há.
conheço, volta de 6 ou 7, que são filhos de grandes e competências terríveis. Mas agora que é a guerra lá no norte, nenhum deles está lá. Então, só existem aqueles sujeitos com aquelas patências para conseguir algum dinheiro, a mais do que os outros. Então, eu não quero me desassociar, só quero acrescer de que as más políticas sociais e esta justiça social que quase que não existe em Moçambique, é que faz com que os doadores param também de financiar. Então, na sua opinião, é a questão da falta tanto da má gestão desse programa? Sim, sim. Vimos. Se quer exemplo, não houve com aquele grande ciclone que houve na Santa Beira. O IDAI. O IDAI. Falam que comeram dinheiro. Hã? Não houve? Então, esses de que eles não estão atentos, estão. Porque aquele dinheiro vem ou aparece das contribuições em seus países, que depois é alocado para Moçambique. Aqui de que queremos ajudar um Isaac, um Xirinza, um quê? E vai cair no bolso de alguém. Obrigado, Xirinza. Vamos já olhar para o nosso, tanto para o outro tema, que é a questão de estratégias flexíveis para, e tanto para o desenvolvimento do setor agrícola no nosso país. Moçambique é um país com mais de 70% da população que depende, portanto, da agricultura para a sua subsistência e não só. E também é o segundo maior contribuinte para o PIB nacional, depois da indústria de serviços. Pelembe, eu vou assim, como é que avalia o estágio do setor agrário no nosso país? Está num bom ritmo ou não? Bem, é assim. Moçambique já teve vários projetos de desenvolvimento da agricultura. Estamos a falar de ProSavana, Programa de Promoção de Mercados Rurais, ProMer, agora tem o Sustenta. E não sei se a vossa televisão também faz parte deste clube, que o Celso Correia fez um investimento grande para publicitar, fazer uma publicidade, o nome de que Sustenta está a funcionar. Eu até queria desafiar a ele e desafiar os meus pares do painel, se não jantaram ainda hoje, domingo, quando forem jantar, não sei se qual é o arroz que vão comer vem de Sustenta, se o óleo que vem usar não é aquele da África do Sul, se o matabicho que vão tomar não é açúcar que vem da África do Sul, se a cebola que a mulher usou para o Camilo, né? Se a esposa dele, o que usou não é importado da África do Sul. Ou seja, tudo que nós usamos é importação da África do Sul. A maioria é isso. O arroz vem da China, da Índia. Agora, vir dizer que o Sustenta é astronômico, está a trazer grandes benefícios, está a resolver o problema do país, é uma mentira daquelas grosseiras. Então, todos os projetos que a Frelimo, o governo da Frelimo traz, e muitas das vezes propala que é um projeto bem sucedido, é uma furada, na minha opinião. E o mais agravante é aquilo que eu disse no tema anterior, é que todo esse dinheiro que vem de fora, que comprou esses tratores, que muitas das vezes foram entregues, estão a ser entregues ao grupo da OJM, à cúpula deles. Esse dinheiro que vamos pagar no futuro é uma dívida. Eu vou pagar, os meus filhos vão pagar, os meus netos vão pagar. E no final das contas não resolveu o problema deste país. Olha, Isaac, nós temos quase 33 milhões de terras aráveis. O problema aqui não é só dar trator às pessoas, não é só o Sustenta. Temos que ter vias de acesso, temos que produzir e ter vias de acesso. Porque antes até de haver Sustenta, o povo produzia, mas como escoar o produto para o mercado? Quase impossível. O custo de levar um caminhão para o interior, para ir carregar o produto, é caro, porque não tem estradas. Agora, dar trator às pessoas, vão produzir, mas como é que vão escoar? Para sair lá do mato até o mercado do Zimpeto, ou até o mercado de Guachena, até lá em Nampula, como vai chegar se é caro chegar lá? Então, são essas políticas falhadas que o nosso governo tem, e o mais agravante é que vai nos endividar cada vez mais para o futuro nosso ser um futuro
sofredor. Então, precisamos ser sérios. Precisamos de ter políticas sérias. E o que mais me preocupa é que este projeto, Sustenta e vários outros, são projetos de pasta, de mala. Quando o Nhus terminar o seu mandato, morreu o projeto. Como quando Chissano vai me ajudar o mais velho, ele, o Camilo. Quando Chissano trouxe o GPZ. Quando Chissano saiu do poder, morreu. Entrou Guebuza, trouxe os Jatrofas, os Proagres, sei lá o quê. Quando ele saiu do poder, foi com os 7 milhões dele, veio e não está trazendo o sustento. Quando ele também ir embora, com a pasta dele, com o César Correia, com as pastas dos dois, do sustento. Muito bem. Olha o projeto para o país. O que é que a Frelimo tem para o país? Obrigado, Pelé. Eu só deixa terminar. É que dói isso, hein? Dói. É que estão a nos endividar. E nós estamos a calar. O povo está a calar. Estamos a sofrer. Estão a encher os bolsos, estão a enriquecer eles. Não tem um projeto de país. A China aprovou um projeto de 50 anos. Há de morrer Xi Jinping, mas o projeto está ali, o projeto tem que ser feito. E nós não, é para nos quinquenais. O Nhus entrou com a pasta dele, vai embora, está a terminar o mandato, não vai renovar e o projeto vai ficar na mala. Não podemos como país continuar assim. Esse país é nosso. Nós temos que lutar pelo nosso país. Não faz sentido importarmos cenoura da África do Sul. Não faz sentido importarmos tomate da África do Sul. Está aí em choque que produz tomate. Está aqui Camilo que produz tomate. Mas o tomate dele não é recebido, não é reconhecido, porque temos que importar da África do Sul. Muito bem, obrigado, Pelembe. Camilo, como é que olha para o pensamento de Pelembe? Como, em outras palavras, como avalia o estágio do setor agrícola no nosso país? Está num bom ritmo, sim ou não? O que está a falhar se não estiver? Vou voltar primeiro a entrar para aquilo que é, como vocês põem o tema. Como é que é estratégias flexíveis? O que é uma estratégia flexível? Eu não consigo perceber o que é uma estratégia flexível ou o que é uma estratégia inflexível. Mas pronto, pelo que percebi do Pelembe e por desenvolver, estou a perceber mais ou menos a ideia com que vocês querem, o que é que vocês pretendem. Eu vou dizer que, independentemente, qualquer, digamos, projeto do governo, qualquer estratégia do governo, eu acho que tem que ser um projeto, uma estratégia, digamos, não sei, jurista, o termo usado, agregado. Nós temos que agregar vários setores para que as coisas fluam. E o Pelembe falou um pouquinho dessa agregação, não é? Falou de escoamento, né? Vias de acesso, etc. O que eu quero dizer com isso? É que não interessa a gente atribuir um trator ou tratores a quem vai produzir. Interessa é que se aquele trator, a bomba injetor ou não sei o que avaria, nós consigamos ter acessórios, por exemplo, não é? Interessa aquele que está a fazer o descasque do arroz que está a ser produzido, por exemplo, no Choco ou mesmo aqui na zona de Palmeiras, que se avaria a máquina ou por alguma peça avaria aquela máquina de descasque, a gente consiga ter o acessório atepado. Entramos aqui no mercado nacional e encontramos o acessório. Muitas das vezes o que acontece é que essa maquinaria toda não consegue encontrar acessórios aqui perto, mesmo na África do Sul. Leva um tempo e acaba por acumular tudo que é, digamos, a produção nacional. Também temos que ter políticas, digamos, de importação para poder proteger os nossos produtos nacionais. O que eu quero dizer com isso? É que temos que, por exemplo, o arroz, eu vou falar do arroz, ou do tomate, como falou o coisa. Todo produto que entra no nosso país tem que ter taxas de importação muito altas para poder dar lugar aos produtos nacionais. E o Pelembe falou muito bem, as pessoas produzem, não tem como fazer chegar. Não tem como fazer chegar porque as nossas políticas não protegem digamos, o produto nacional. Um programa como Sustenta, ou se a gente recuar, vamos para
para o Savana, ou vamos... Se a gente olhar para o Ministério da Agricultura, acho que é um ministério que tem mais pensadores. É um ministério que tem muitos projetos. A minha pergunta é, como é que tu vais implementar esses projetos? Porque implementar como nós estamos a implementar, sem agrupar várias instituições para poder criar políticas, como diz bem o Pelembe, em que nós projetamos um programa para 10, 20, 30, 40 anos, aí é que está a falha, é que os projetos morrem porque não há uma continuidade, não é? Não há uma continuidade. Vamos ao Ministério, tiramos um outro projeto, já queremos implementar, sem nunca ter implementado o passado. Então, o que nós temos que fazer como governo, temos que olhar para tudo que a gente falhou em termos de política, não é? E adotarmos aquilo que a gente quer para Moçambique. Hoje, 2022, temos que olhar, ok, se a gente entra com um projeto como o Sustenta, quantos anos este projeto vai levar para poder começar a dar frutos palpáveis estou falando de um projeto estruturado, em que haja essa ajuda-me lá, o juiz, todas as instituições juntas trabalharem para que as coisas funcionem como deve ser, porque isoladamente um projeto do Ministério da Agricultura, não estou a dizer que não possa dar frutos, a gente deve ver produto no local da produção, mas temos que agrupar outras valências, não é? Para poder fazer com que este produto se distribua para Moçambique todo e para os países vizinhos. É isso que nós temos que apostar, temos que olhar. E olhar para este projeto, por exemplo, já que estamos com o Sustenta nas mãos, olhar para este projeto, o que ele dá, o que ele nos proporciona ao longo desses anos. Por exemplo, tirando os outros produtos que já estão a ser produzidos, uma das apostas é a amêndoa, né? Quanto tempo essa amêndoa vai nos dar um produto de qualidade? A macadâmia, né? Quanto tempo ele vai nos dar? Que eu saiba, pelo aquilo que eu li um pouco, a macadâmia no mínimo precisa de 6 anos, 6, 7, 9 anos para dar o produto desejado a nível nacional. Ok, em 9 anos, como é que este agricultor vai se sustentar? Se não tem mais nada, está a plantar a macadâmia. Como é que este agricultor vai se sustentar? O Sustenta vai financiar ao longo desses anos, vai pagar o valor da produção ao longo dos 9 anos. Como é que vai pagar? Tá bom, ok, produziu. Daqui a 9 anos temos a macadâmia nas mãos. Onde é que a gente leva a macadâmia? Para onde é que a gente leva? Como é que a gente leva? Então são coisas que têm que ser pensadas, têm que ser estruturadas, para não haver quebra daqui a não sei quantos anos, quando tivermos os produtos na mão. Muito bem, obrigado, Camilo. Shirinza, qual é a sua ilação concernente à questão em debate? Sim, o que não devemos deixar de reforçar é que Moçambique é possuidor de terras aráveis. É um dos países com maior terra arável em África. Não se justifica que até hoje dependamos de alguns países vizinhos. Esses países vizinhos até deviam depender de nós. Mas com esta falta de políticas sérias ou políticas sectoriais que sirvam ao co-cidadão, estamos nesta baradada. Por que digo isto? Não se justifique que hoje a agricultura familiar ainda continua a usar a enxada de cabo curto para produzir. Como falou o meu colega e amigo Pelembe, assim mesmo o Camilo também referiu, essa história de Sustenta é uma fífia. Eu não disse que era uma fífia. Não, usaste outra palavra, mas quer dizer que é uma fífia. Não. Eu posso repetir o que falaste. Não põe na minha boca. E os telespectadores já me viram de que é a mesma coisa. Não. Fala por ti, não diz que eu pus. Porque, para simplesmente, se começas a industrializar os órgãos de comunicação social, alguns, não sei se também a FTV está lá,
para estarem a transmitir o que não é verdade. E veja só, há dias num dos canais acompanhei uma grande retrospectiva sobre Inhambane, em que estão a estar cheio de citrinos, mas não conseguem o quê? Escoar, por falta de vias de acesso. Ninguém vai para lá, mas vão 3 vezes mais de distância, que é daqui para a África do Sul, para irem trazer citrinos da África do Sul. Enquanto aqui em Inhambane temos. Mas só porque não há vias de acesso. Isso faz parte de más políticas. Muito bem, se a falar de más políticas, quais seriam as mais acertadas na... As mais acertadas seriam, defenderem com unhas e caras, a implementação da criação de vias de acesso. Não conseguem. O que conseguem é na estrada que nem se foram eles a construir, estarem a montar portagens. E já que estou a falar disso, muito obrigado, doutor Adriano Vunga. O povo traiu-te, mas hoje sentem isso. Porque já havias feito uma boa guerra, já tinhas vencido, mas ninguém quis seguir. Um abraço. Eu estive lá. É assim, Isaac. Estava a falar de Inhambane. Eu tive a oportunidade de viver em Inhambane nos anos 95. Trabalhei lá em 95. Produz-se muitos citrinos. A título individual mesmo. O povo produz de forma natural. Em Tete, produz-se tomate de forma natural. Em Nampula, Mapira, naquela via de Caia até Zambésia, até por lá, produz-se de forma natural. Quais são as políticas que o governo pode trazer em termos de criar lá uma indústria de como é que se diz? De processamento para aqueles produtos. O tomate está a apodrecer em Choque, o tomate está a apodrecer em Tete. Temos trigo em Tete. E o que acontece? As pessoas até vão vender em Malau. Por quê? Não tem vias de acesso. Para tu levares um caminhão daqui para Tete, tem que chegar lá porque a estrada está esburacada, vai chegar lá 3, 4 dias. Se pegas tomate para vir nos impédios, já está podre. Então, o sustenta os privilegia entregar tratores aos afins, aos seus afins, os cunhados, primos, sobrinhos, amantes, sei lá quem. Não entregam ao produtor e criarem estradas. É isso que está a faltar. Sabes? A maioria dos rios da África Austral atravessam Moçambique. A maioria. Não faz sentido. Eu desafio a televisão a filmar daqui até Rissave ou até Niquadal e olha para as bermas das estradas, se has de ver o processo, o fruto do sustento. Às vezes tantos rios, às vezes são matas aqui. Agora pega a carro, vai aqui em Nelson Espírito, vai para Tecoine aqui em Durban. Às de ver nas bermas plantações e plantações que aproveitam os rios. Nós não. E depois vão dizer que sustenta está a funcionar. Não, aquilo ali é uma forma de burlar as pessoas, de roubar os moçambicanos. A questão é, será que o Celso Correia, o Presidente da República, o arroz que come é do sustento? O frango que come é do sustento? O trigo que usa é do sustento? A farinha chima que come é do sustento? É importado. É importado, então essas questões que temos que levantar. Muito bem, obrigado. Pelo tempo já nos deixa, efetivamente. Vamos fazer uma pequena análise sobre também um tema que marcou a semana, sobre a questão do Eduardo Nia, que está fora do Comitê Central devido àquelas palavras polêmicas que ele falou em Nampula. Portanto, Camilo, como é que olha, qual é a sua relação em torno dessa questão? Foi apenas um voto, parece-me que foi o voto próprio de Eduardo Nia. Os macuas mostraram a sua insatisfação devido às palavras polêmicas. Em poucas palavras, como é que olhou e como é que olha para essa questão? Mas quem disse que o Nia está fora do processo do Comitê Central?
quando você não conhece o mecanismo... Ele concorreu e perdeu. Não, lá posso falar ou vai responder? Vou ficar calado. Fala lá então. Fica à vontade, fica à vontade. Quando tu não conheces os processos, é um pouco complicado. O processo para a eleição do Comitê Central só termina no Congresso. 2/3 dos, digamos, candidatos ou propostos ao Comitê Central vêm das províncias. E 1/3 digamos, eleito no próprio Congresso. Então, quando diz que o NIA está fora do Comitê Central, é porque não conhece o processo. Mais uma vez estou a dizer como tu pões as perguntas. Mas ele está ou não um minuto fora, só. Termina só quando termina o Congresso. Aí já podes, quando o Congresso terminar, tu já podes afirmar categoricamente que, por exemplo, o NIA está fora. Porque ele pode não ter passado na província e ser indicado no Congresso. E ele está no Comitê Central. E não sei como é que vai ser a tua retórica nessa altura. Só estou aqui a fazer alusão como funciona os processos na Frelimo. É isso que vocês têm que procurar saber antes de fazer esse tipo de questões, não é? E fazer gozo em termos do processo passado. Agora, dentro da Frelimo há uma política, não existem derrotados. Nós somos 4 milhões de membros. Tenho certeza. Está a perceber? 4 milhões de membros para 230 lugares no Comitê Central. Tu achas que isso é para nós falarmos de derrotados? Na vossa cabeça é para falarmos de derrotados. Mas não é para falarmos de derrotados. Na Frelimo não existe derrotados. Todos somos vencedores. Os que passam, os que ficam, são todos vencedores. Isso é que é a política da Frelimo. Há tribalismo na Frelimo, Camilo? Isso tu é que estás a dizer, eu nem sinto. O que eu estou a tentar dizer é que não vamos criar aqui polêmicas e discursozinhos para alimentar fofoca dentro daquilo que é a televisão. O que eu estou aqui a tentar dizer é que temos que olhar para um processo. Leva 5 anos, de um congresso para outro congresso. Aí termina um processo. Aí já podemos falar e tirar relações. Mas dentro da Frelimo não existe perdedores. Existem sim vencedores. E outra coisa, os postos criados, indicações criadas não são eternas. Não são eternas, não é para você morrer ali. Hoje você está, amanhã não está. Então, nós não temos que pensar que ser membro do Comitê Central ou qualquer outro órgão dentro da Frelimo é eterno. Não é eterno. Isto é um processo. Dura 5 anos, pode renovar ou não. Muito bem, obrigado, então, Camilo. Não é coisa de outro mundo. E acho que meus pares aqui também sabem como é o que acontece dentro do partido. Falando qual é a sua eleição, também alinha-se ao pensamento... Não, dá para rir, mas antes quero parabenizar os macuas. Eu me identifico com eles. Eu gosto do ser estar dos macuas. E há uma coisa muito importante. Sabes que o povo mais resistente ao colono foram os macuas mesmo, em Sangás e uma outra localidade. Reza a história que os macuas foram os que mais enfrentaram o colonialismo português. Agora, o Camilo está no seu pleno direito de defender o indefensável, mas há que dar graças a Deus, porque aquela passagem de não há nada oculto que não é revelado, as coisas estão a acontecer, Deus está a revelar, também para mostrar a nós moçambicanos a realidade da Frelimo, quem são eles, o que é que eles olham, qual é a visão que eles têm para com a população moçambicana. O que Ninha falou é a pura e dura realidade daquilo que eles, quando olham para nós, nos acham como um povo parvo, como um povo que não tem capacidade de análise de pensar. Por isso querem perpetuar a nos governarem, a nos roubar por mais de 5 anos. Mas o que me chama a atenção é que olhar o que aconteceu em Nampula. Onde estão os professores? Onde estão aqueles jovens que apoiaram a Frelimo para ganhar eleições de forma fraudulenta? Se nas listas da composição é só renovação, as mesmas pessoas só saem da esquerda para a direita.
não trazem nada de novo, não apostam na juventude, não apostam em novas pessoas para trazerem novas dinâmicas. Então, é um alerta para quem está a assistir e a população para perceber que este partido já está fora do prazo. A intenção não é resolver o problema das pessoas, é perpetuar no poder e continuar a se sustentar e alimentar as riquezas que eles têm em detrimento dos mais desfavorecidos. E nós temos que assumir que este país é nosso. E nós todos, Rovuma Maputo, temos que assumir que somos macuas e fazermos o que foi feito ali. Dar um voto. A Frelimo tem que se votar sozinho. E nós, 30 milhões, votarmos na mudança. Muito bem, obrigado. E há uma coisa que... O tempo já nos deixa. Há uma coisa que quero terminar de dizer. Tu nunca consegues Os macuas não têm medo de mudança. Os macuas não têm medo de mudança. E nós, moçambicanos, todos no geral, não podemos ter medo de mudança. Temos que ter medo de continuar a viver a mesma coisa. Xeriza, qual é a sua eleição? Portanto, qual é a sua eleição em torno da questão em debate? Em poucas palavras. Eu farei o possível. Eu estou a rir porque estive a conversar com os acadêmicos e fizeram de tudo para que eu entendesse que aquele um voto não é voto do próprio Nihia. É um voto que a comissão de eleições montada para aquele efeito falhou e anunciou aquele voto. De que não é possível ele mesmo não ter se votado. Então fizeram-me entender, digo, Sagaxerins, tens que entender. Aquele velho, depois, na conversa com os camaradas, chegou à conclusão de que havia metido muita água. E daí, chegado àquela ação, ele não conseguiu votar a si mesmo. Aquilo foi um erro, aquele voto. Mas também para fazer recordar de que a Frelimo com o povo de Nampula não é a primeira vez. Recordam-se de que só por os macuas de Nacala Porto terem votado contra a Frelimo, ficaram um mandato sem água. Ainda recordam disso? Não é a primeira vez. Aquele povo ficou sem água durante o mandato por ter votado contra a Frelimo. Então, isto para dizer de que cá se faz, cá se paga. Isto aqui é um preâmbulo e vamos ver no futuro. Muito bem, o tempo já nos deixa. Camila Silva, últimas considerações. Bom, primeiro queria só fazer uma ratificação aqui ao camarada Pelém. Não sou camarada. Olha, você está traindo. Ele está traindo os telespectadores. Ele está a pensar que está no Comitê Central. Aqui está a atenção. Assim, Eu sou filho do MDM. Assim, nunca tive nenhum partido político. É meu primeiro partido, meu primeiro amor. Explicar, quando tu falas que renovação, tu nem sabes qual é o conceito da renovação. Espera, vai renovar com os mesmos ladrões? Espera só falar. Os mesmos dilapidadores. Dentro daquilo que é a estrutura para a eleição, existe uma coisa que é continuidade. Nós temos a continuidade e temos a renovação. Continuar o quê? Estou a falar dentro do partido. Continuar o quê? Agora, o país está mal, continuar com as mesmas pessoas todas, desgraçar o país. Isso é na tua ótica de especulação. Como sempre. Você entra no mato sozinho, mas sai no mato sem bússola. Não, vamos sair aí na rua. O que eu queria só dizer era que a renovação que tu estás a falar não é de pessoas que já estavam. As pessoas já estavam em continuidade. Eu só estava a querer retificar isso. Não, e estás a entrar para o mato, como sempre. Muito bem, Camilo. Últimas considerações é: vamos olhar para aquilo que é Moçambique e tentar criar em conjunto políticas que consigam fazer com que o nosso Moçambique desenvolva cada vez mais, mesmo diante das adversidades que o partido ou que o governo no poder encontra, que meus pares não conseguem ver essas adversidades todas, desde a guerra de estabilização até os desastres naturais, o Covid e agora esta conjuntura da guerra da Ucrânia e Rússia. Então, para dizer que o governo, dentro das suas capacidades, das suas possibilidades, tenta fazer o máximo
para que as coisas fluam e consigam, digamos, criar condições para que o povo moçambicano tenha condições para poder estar, conviver de maneira, digamos, confortável no nosso país. Obrigado, Peleme. Tem apenas 30 segundos, o tempo já nos foge. Bem, não podemos ter medo da mudança. São 47 anos de sofrimento. O que temos que ter medo é medo de continuar a viver nesta situação. Esse medo temos que ter. São 47 anos a comer feijão, chima, feijão, dá diarreia, cansa. Então temos que tomar uma decisão e mudar essa situação. Obrigado, Peleme. Shirinza, últimas considerações, 30 segundos. Sim, quando ouço o meu amigo Camilo a dizer guerra de desestabilização, eu sou cientista político e leio muitas obras. Nunca ouvi dizer de que há uma guerra de estabilização. Porque todas as guerras morrem, destrói-se. Então não pode dizer guerra de desestabilização. Mas, por tudo, senhor telespectador, senhora jovem, que quando acorda, senta no pneu, senta no muro, porque não há nada, devido a essas más políticas sociais traçadas por este regime. Próximo dia 11 de outubro de 2023, esteja a solução. Está a fazer a campanha, o Shirinza. Não falei de votar. Não. Muito bem. Disse de que Obrigado, a campanha meu quando povo, se fala de obrigado, minha votar. nação, pela vossa audiência. Até próximo domingo, à mesma hora, aqui na FTV. Acompanhe amanhã este resumo no Jornal da Noite, pontualmente às 19h30. Bom descanso, boa noite.